O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cada liturgia, sempre uma provocação nova, de modo que nós possamos sempre permanecer fazendo a vontade de Deus. Me dirigirei a palavra a todos vós, que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mas também você que nos acompanha em casa, mas de modo muito especial a todos os seminaristas que serão ordenados diáconos no próximo domingo. E a primeira palavra que eu me dirijo a todos vós, nesta manhã de sexta-feira, nesse tríduo que nós estamos fazendo, o segundo dia do tríduo em preparação à ordenação dos 10 diáconos, nos quais 8 são da Canção Nova e 2 são seminaristas, que o Sérgio e o Rodrigo, que fizeram formação conosco aqui na Canção Nova, e agora serão ordenados e voltam para Camarões, a sua terra natal. E digo a todos vós, amados irmãos, uma coisa muito importante. É preciso nós vivermos obedecendo os mandamentos do Senhor. E nós só seremos felizes se assim o fizermos, se assim o praticarmos. Vivendo pessoalmente, mas nós, por vocação, também somos chamados a levar uma multidão a fazer o mesmo, a obedecer os mandamentos do Senhor. Vocês serão ordenados domingos diáconos, com a graça de Deus em junho serão ordenados presbíteros, no Carisma Canção Nova, na igreja. Portanto, para isso, primeiro para viver os mandamentos, mas também para ensinar para todos a permanecer na vontade de Deus. E assim o façam durante toda a vossa vida. A base da nossa vida precisa ser a observância dos mandamentos do Senhor. Veja como assim nos expressa o Salmo: Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e medita dia e noite sem cessar. Olha só, encontra o seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Mas vamos voltar um pouquinho para a primeira leitura do profeta Isaías, quando o Senhor fala: se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Se tivesses observado os meus mandamentos. E aqui estou falando o próprio Senhor que disse: se tivesse observado os meus mandamentos.
Ah, Padre Helenildo, se o Senhor tivesse observado os meus mandamentos. Ah, Padre Alex, que o Senhor tivesse observado os meus mandamentos. Padre Donizete, Padre Ricardo Rodolfo. E assim eu poderia dizer o nome de cada um que está aqui e você que se encontra em casa. Ah, se nós entendermos isso, que os mandamentos do Senhor devem ser obedecidos, vividos por cada um de nós. E com a graça de Deus, assim nos esforçarmos. Os mandamentos de Deus precisam fazer parte da nossa vida, de forma muito concreta, essa vivência, de colocar em prática aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Os mandamentos, eles direcionam a nossa vida para Deus, para permanecer na vontade de Deus. É por isso que eu comecei falando para vocês, que serão ordenados diáconos, vivam isso, mas ensinem para as pessoas que Deus confiarão a vocês, as ovelhas que Deus colocarão na vida de vocês. Vocês serão pastores, pastores de homens e mulheres. Vocês precisam ensinar sobre tudo isso, a obedecer à lei de Deus, que no contexto social que nós vivemos, é cada vez mais uma sociedade que quer tirar Deus de lado. Os mandamentos são os últimos. Não, os mandamentos precisam ser o primeiro em qualquer tomada de decisão. É olhar primeiro para os mandamentos de Deus. A lei de Deus é superior a qualquer lei. Nós precisamos colocar isso em prática. A lei de Deus é superior a qualquer lei. Se nós tivermos como base isso, entenderemos tudo. E entendemos, sobretudo, a proposta da liturgia de hoje. E quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus, nós temos um prejuízo tremendo. Quem desobedece, quem vive desobedecendo os mandamentos, tem um prejuízo terrível. Por quê? Porque saiu da graça de Deus, que já não está fazendo a vontade dEle. É por isso, se tivesse escutado as minhas leis. Se tivesse vivido os meus mandamentos. Essa palavra expressa muito. Se tivesse. É preciso viver. É preciso colocar em prática as leis, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu vos disse, a base da nossa vida deve ser os mandamentos de Deus. Perceba que quando nós desobedecemos as leis naturais, nós nos prejudicamos. Imagine as leis de Deus, que são eternas. Quando alguém inventa de desobedecer a lei da gravidade, eu vou pular de 10 metros. Vai se emborrachar no chão. Se desobedecer uma lei natural, física, já causa prejuízo, imagine a lei de Deus. E a lei de Deus não pode ser mudada, não. Que às vezes nós queremos mudar, se adaptar conforme o tempo. Não. Nós que devemos nos adaptar à lei de Deus, não é a lei de Deus se adaptar a nós, não. Esse negócio de lei da gravidade, eu não gosto disso, não. Vou mudar. Invente de pular de 10 metros para você ver o que vai acontecer. Se a lei natural não pode ser desobedecida porque causa danos, imagine a lei de Deus. Essa toalha que está aqui nas minhas mãos, se eu soltar necessariamente ela cai. Tem uma lei, chama lei da gravidade. Eu pego ela, se eu soltar, quantas vezes eu soltar vai cair. Eu estou aqui há pouco mais de 1,5 metro, mais ou menos. Se eu inventasse de pular, eu ia me emborrachar. Talvez até quebrar a minha perna, ou no mínimo o meu dedão. As leis naturais, quando são desobedecidas, causam prejuízos para nós. Muito mais a lei de Deus. Por isso que eu vos disse e repito, para que você entenda que a base da vida humana precisa ser os mandamentos. A base da vida humana precisa ser as leis de Deus. E quando nós chegarmos a esse nível e precisamos chegar, aí a nossa vida estará bem orientada. A nossa vida estará bem orientada quando assim nós o fizermos. Que cada vez mais nós somos tentados de algum modo a vivermos conforme a onda do mundo e da vida. Não, nós devemos viver conforme a vontade de Deus, conforme os mandamentos. E entendendo que as leis humanas jamais podem ofuscar as leis de Deus. Jamais.
E olhe que somos tentados a achar o contrário. Nós seguimos à risca as leis humanas. Teve um decreto, a gente segue direitinho. E quando tem alguém do nosso lado não seguindo, a gente olha, lembra o decreto? Somos capazes de seguir decretos e decretos. E às vezes não somos capazes de seguir a lei de Deus. Sendo que a base da vida é a lei de Deus. A ponto que, se tem uma lei humana que fere, que é contra a lei de Deus, não pode ser obedecida não. E aqui eu estou me fazendo simplesmente das palavras de Santo Tomás de Aquino. A lei humana, quando ela é contrária à verdade, não só pode, como deve ser desobedecida. Por quê? Porque o que é superior, o que deve vir em primeiro lugar, o que deve orientar a vida, a lei de Deus. Da lei de Deus às leis humanas. Porque a lei de Deus está conforme a verdade. E se tem uma lei humana que é contrária à verdade, aí não. Aí não. Nós devemos pedir a Deus que um dia, seja o poder judiciário, legislativo, executivo, tome como base para as decisões isso, a lei de Deus. O que é que a lei de Deus diz? Depois a tomada de decisão das outras coisas. Porque quando inverte é prejuízo, e um prejuízo tremendo. Quando se inverte a ordem, meu Deus do céu, acaba tudo. Quando se coloca a lei humana superior à lei de Deus, acabou tudo. Acabou tudo. Não, é a lei de Deus em primeiro lugar. Depois a lei humana. Vocês lembram quando Pedro e os apóstolos estavam sendo interrogados, julgados? E aquela dúvida o que deveriam fazer? Ali nas primeiras comunidades, ele disse, antes obedecer a Deus do que aos homens. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas por quê? Pedro e os apóstolos entenderam. É a Deus que nós devemos obedecer em primeiro lugar, não são aos homens. Só tem um detalhe, que às vezes desobedecer aos homens nos causam prejuízos e grandes prejuízos. Só que nós não devemos ter medo dos prejuízos causados pelos homens, não. Devemos ter medo dos prejuízos causados por desobedecer às leis de Deus. E nós olhamos para os santos, sobretudo para os mártires. Eles foram capazes de dar a vida por causa da lei de Deus. Existia a lei humana que dizia, não vá, não faça, não fale de Jesus, você vai ser preso, você vai ser morto. Ele ia lá e falava. Por quê? Porque obedecia a Deus. E agora eu me volto de forma muito especial para vocês que serão ordenados. Ficarei de lado, os cinegrafistas aí, se arrume aí do jeito que vocês quiserem. Deixa eu até me aproximar mais aqui. Deixa eu ficar próximo de vocês. Domingo, deixarão de ser seminaristas, serão ordenados diáconos. E façam isso. Assumam isso para a vida de vocês. Primeiro, de viver os mandamentos. Primeiro, de colocar em prática. Ser fiel a Deus, ser fiel à igreja, ser fiel ao carisma Canção Nova que vocês abraçaram e estão abraçando. Mas ensine isso para o povo, que o povo vai ficar confuso. Quem obedecer? O povo vai ficar confuso e muitas vezes, assim foi na história da igreja e sempre será até Jesus voltar. Na hora que o povo estiver confuso, oriente. Oriente para obedecer a Deus. Mesmo que custe, e pode custar inclusive a vida. Mesmo que custe a vida, oriente o povo de Deus a obedecer a lei de Deus. Se a lei humana for contrária à lei de Deus, oriente eles a obedecer a lei de Deus. Não baixe. Não baixe o nível. Não baixe o nível. Sejam pregadores do evangelho, que vocês assim o serão. Vocês inclusive farão um compromisso naquele momento ali de obediência, que tem obediência ao bispo, mas tem um momento que vocês farão ali o compromisso de ser arauto do evangelho. De ser proclamador do evangelho, mas não só de falar, mas sobretudo com a vida, mas de proclamar, de falar. E na orientação de vocês, fale isso para o povo. Oriente, porque essa é a verdade. A lei de Deus vem em primeiro lugar do que qualquer outra lei. A lei de Deus vem em primeiro lugar e deve vir. E outra coisa que faz parte da nossa vida, do nosso carisma, que nosso pai fundador gastou a vida inteira falando sobre a segunda vinda de Jesus. A gente pega as homilias do Monsenhor Jonas Abib, a gente vê isso, um homem que se gastou falando da segunda vinda, preparando um povo bem disposto, como é a nossa missão, para a segunda vinda de Jesus. Assim o façam.
Só que um povo vai estar bem disposto se estiver obedecendo os mandamentos. Nunca esqueçam isso, que nós seremos fiéis ao nosso compromisso como Canção Nova, se nós ensinarmos o povo a obedecer os mandamentos de Deus. Não é o contrário. Estarão bem preparados se assim eles o fizerem. Eu repito, a começar de nós. Mas nós, como arautos, como aquele que prega, como aquele que anuncia por vocação, façam isso, mesmo que custe muito para vocês e talvez possa custar a vida. Não baixe o nível. É lei de Deus em primeiro lugar. Se assim vocês fizerem, a vocação de vocês será fecunda. E os tempos que nós estamos vivendo e caminhando cada vez mais é para isso, é para o martírio. Mas não tenham medo de serem mártires. O Senhor chamou vocês a uma vocação, não uma vocação simples, chamou vocês a dar a vida. E tenham coragem de dar a vida. Porque aquele que tem coragem de dar a vida, torna fecunda a sua vocação. E o próprio Senhor já disse, quem quiser a vida para si vai perder, mas quem doar a sua vida, irá ganhar. Nós, vocacionados ao sacerdócio, eu já cheguei, o Padre Donizete e todos os demais, vocês estão chegando. Mas aprendam isso, a dar e doar a vida de vocês por uma causa muito nobre. Fazer com que as pessoas obedeçam, vivam os mandamentos do Senhor. Eu acho que esse é um grande recado nesse sentido, para esse momento de reflexão do Evangelho, vivendo esse tríduo agora juntamente com vocês. Que assim nós, de fato, possamos viver na presença do Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Porque quem obedecer os mandamentos do Senhor será feliz nesta vida, mas também será feliz na vida futura. E por fim, me voltando novamente a vocês, serão ordenados diáconos transitório. Em junho, com a graça de Deus, presbíteros. São João Maria Vianney. Ele é um grande modelo para todos nós. Vocês recordam que São João Maria Vianney, quando ele estava indo para um vilarejo pequeno, lá na França, lá em As, ele chega num determinado momento e tinha como se fosse uma bifurcação, uma encruzilhada. Um caminho para a direita, outro para a esquerda. Ele ficou com dúvida, não tinha placa. Para onde é que eu vou? Ele olha, tinha um jovenzinho. E ele vai e pergunta para esse jovem, ali um adolescente, onde fica As? Aí o jovem diz, olha, senhor padre, o senhor vai por aqui, ó. O senhor vai aqui direto, senão o senhor chega lá, tá? Ele olha para aquele jovenzinho, para aquele adolescente e diz, hoje você me mostrou o caminho de As, amanhã eu te mostrarei o caminho do céu. Meus amados seminaristas, nossos pré-diáconos, vocês têm uma missão, assim como eu tenho, que já fui ordenado, de mostrar o caminho do céu para todos aqueles que estarão à vossa frente. Aqueles que serão confiados a vós por vocação. Vocês têm uma missão de mostrar o caminho do céu. E o caminho do céu se trilha obedecendo os mandamentos. Não tem outro jeito. Estão querendo inventar moda por aí. Moda não existe. O que faz uma pessoa chegar ao céu é obedecendo aos mandamentos. O caminho do céu se trilha obedecendo os mandamentos. Sejam esses que mostra, que aponta, que direciona o caminho do céu para todos aqueles que estarão à vossa frente. Me alegro no dia de hoje de estar aqui com vocês, nesse segundo dia do tríduo. Pude conviver como seminarista, depois pude ser formadores de vocês, coordenador. Uma alegria poder agora, no domingo, estar vendo vocês sendo ordenados. Me alegro, e vocês estão em minhas orações, e sempre estarão, para que sejam fiéis a Deus, à igreja, e fiéis ao caminho, fiéis ao carisma Canção Nova. Vocês são aqueles que vão indicar o caminho do céu. E assim o façam. E façam com alegria, dando tudo de si.